Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. E meus amigos, olha só, hein? A negociação agora foi concluída. O Palmeiras já deu ali entrada na contratação do Andreas Pereira. Algumas pessoas mandaram uma mensagem lá para mim nas redes sociais vizinhas, falando para eu comentar um pouquinho sobre isso. Eu não tenho muito o que comentar, não. Eu acho assim, galera, que era muito claro que a prioridade do Andreas era optar pelo Flamengo, só que também era muito claro que hoje dentro do Flamengo, olhando o elenco que o Flamengo tem, o jogador ele não tem mais espaço. E eu acredito até que tenha acontecido aí até uma questão ali de análise de comissão técnica. Eu acho que a comissão técnica poderia até ter colocado o nome dele como um provável reforço. Só que aí vai colocar o cara no banco de reservas? Vai utilizar um jogador ali como um reserva de luxo, puxando folha salarial? Do ponto de vista do jogador, do lado do jogador, ele é um profissional. E por mais que eu sei que tem vários torcedores flamenguistas criticando o atleta, eu acho que essa crítica ela vem muito mais em virtude do que aconteceu lá em 2021, do erro do atleta, do que realmente no fato do atleta estar vindo para o Palmeiras. É aquele negócio, pessoal. Vocês acham que eu gostei de ver o Danilo no Botafogo? Não gostei. Para mim, o Danilo foi um dos principais jogadores do Palmeiras, que passou pela nossa história aí. Conquistou títulos, foi protagonista. E era um cara que claramente ele estava inclinado a voltar para o Palmeiras, só que o Palmeiras não foi atrás dele. E aí o que eu posso fazer? Eu vou xingar o cara? Eu vou desmerecer o cara? O jogador de futebol, pessoal, ele é um profissional também. Então, os caras querem vir para uma equipe competitiva. E hoje aqui no Brasil a gente tem Palmeiras e Flamengo sendo uma equipe competitiva. Eu tenho certeza que se nós fôssemos jogador de futebol, é que a gente é torcedor. Então a gente fala muito com o lado torcedor. Mas se a gente fosse um profissional de futebol, a gente já estaria mais inclinado a pensar no nosso status profissional, na nossa carreira acima de tudo. Afinal, estamos falando de um jogador de já quase 30 anos, que já está encaminhando para a fase final da sua carreira essa que é muito curta. Eu acho que é muito importante também a gente observar qual vai ser a declaração e a resposta do jogador. Eu acho que esse é o principal ponto. Porque quando o Vinha foi negociado com o Flamengo, uma das coisas que mais chateou o torcedor do Palmeiras foi ele chegar na coletiva, ao ser questionado sobre a frase que ele disse, né, que no Brasil só jogaria no Palmeiras, ele olhou para o repórter e falou assim: naquela época lá eu falava o que a torcida queria ouvir. Por exemplo, quando o Roger Guedes chega no Corinthians, a primeira coisa que ele faz é menosprezar o Palmeiras. Isso fala muito sobre a personalidade, a integridade do jogador. E eu tenho certeza que quando o André chegar aqui, ele vai ser perguntado sobre o Flamengo. Só que eu não sei porquê, mas eu tenho a sensação, pessoal, que ele não vai menosprezar a história dele lá. Ele não vai ridicularizar o Flamengo, ele não vai chegar e falar assim: eu só falava ali o que o torcedor queria. Não. Tenho certeza que a resposta dele vai ser uma resposta simples, uma resposta íntegra, e que ele vai deixar bem claro que, acima de tudo, ele é um profissional de futebol e ele está vindo onde também ele tem espaço para ser um jogador protagonista. É um excelente jogador, já falei sobre isso aqui, mas sobre esse ponto, essa visão, é essa visão que eu tenho. É essa visão que eu tenho. Que nem o Danilo chegou no Botafogo, ele não menosprezou a história do Palmeiras. Então, para mim, ele continua tendo o meu respeito. Beleza? Só para esclarecer, porque teve algumas pessoas que mandou na rede social vizinha para eu falar sobre isso. Justamente sobre essa situação. Então, essa é a minha opinião. Já coloca aí a sua. Vamos lá, então? Vamos ao título do vídeo. Galera, é o seguinte, tá rolando aí... aqui, ó. Algumas pessoas estão falando que isso aqui foi um recado do Felipe Luiz para os times que já caíram para a Série B. Por exemplo, Palmeiras, né? Vasco. Os principais rivais ali hoje do Flamengo. Eu não considero assim, o Palmeiras um super rival do Flamengo. Não um rival regional, né? Acabou tornando-se uma rivalidade nacional em virtude do momento das duas equipes. Mas, por exemplo, não é um rival de origem e tradição como o Vasco, como o Fluminense, como o Botafogo, que são do mesmo estado. É a mesma coisa. O Flamengo não é
um rival no mesmo status que o Corinthians pra gente. É um rival nacional, claro. É um rival nacional. Mas não chega a ter aquele status de assim, sabe? Ah, tem que ter raiva de Corinthians. Você entendeu? Então é diferente a rivalidade. O que aconteceu? O Felipe Luiz, ele tava, eu acho que concluindo a coletiva dele, e um repórter questionou ele, né? Falando que o Flamengo chegou a 46 pontos e com isso o Flamengo não cai mais. Olha aqui, ó, o repórter, 46 pontos não cai mais. Aí uma outra repórter pegou e falou assim, ah, é verdade, você já chegou numa pontuação onde não tem mais chances em 2025 do Flamengo cair. Isso era meio óbvio, cara. Antes de começar a temporada eu já sabia que o Flamengo não ia cair, pela equipe que tem. Difícil, né? Com tanto investimento, com tanta estrutura, com tantos jogadores bons, ficar na zona de rebaixamento. Acontece, o futebol ele é caixa de surpresa, mas eu já meio que sabia disso. E aí o Felipe Luiz falou o seguinte, ó, eu valorizo. Aí deu risada, tudo, né? Teve ali um momento de descontração, nunca caí. Foi isso. Muita gente já começou aqui, ó. Olha a soberba. Flamengo só tá ganhando porque tem time e diretoria, salários estão em dia. Mas logo logo acaba essa alegria. Outro aqui comentou, ó, quem manda é o dinheiro. Se não fosse o dinheiro, o Flamengo não tava com esse time aí, ó, de 46 pontos. O outro torcedor, quero ver ele pegar o Vasco pra treinar e fazer isso mesmo com aqueles perna de pau que tem lá. Aí tem outro, a soberba é grande. Não vamos esquecer da tabela do Campeonato Brasileiro de 1995, outro torcedor. Aí teve mais um torcedor aqui, ó, a soberba precede a queda. Aí outro torcedor, quero ver o Felipe Luiz pegar um time sem tanto investimento, para ver o que os comentaristas vão falar dele como se ele fosse um Pepe Guardiola, um Tele Santana. Realmente, quanto tempo de técnico você tem? KKKKK, menos, vai. Galera falando aqui, ó, nunca caiu por causa do juiz e da mamãe CBF. Sou Flamengo, ó, outro, um torcedor flamenguista aqui agora. Sou Flamengo, mas dar chute em cachorro morto é fácil. Os comentários aqui apareceram falando sobre a soberba do técnico que teria ali dado uma indireta para rivais que já caíram para a Série B. Galera, eu não vi dessa forma. Eu não vi dessa forma. Até porque se ele quisesse ser mais ácido mesmo, ele já teria colocado isso dentro da coletiva dele, inserido dentro do contexto da coletiva dele, se ele quisesse dar um recado para alguém. Isso foi uma situação que tinha até terminado lá, eu acho que já a coletiva, e aí um repórter lembra de fazer essa pergunta para ele ali, né, inclusive até sem microfone, só falando ali, que estava próximo dele. E aí ele, sim, tal, sabe aquela resenha ali entre perguntas? Eu não enxerguei dessa forma, eu não enxerguei que isso foi um recado para rival, forma soberba, não enxerguei. E sobre o fato assim de, o Flamengo só faz 46 pontos pelo time que tem, pela estrutura que tem, pelo dinheiro que tem. Bem-vindo ao futebol. O Real Madrid só conquista tanto devido à estrutura que tem, devido ao dinheiro que tem, devido à equipe que tem. É isso. Se você pegar os clubes mais ricos do mundo, consequentemente eles são os maiores campeões. Nem todos, mas uma boa parte deles. Barcelona, Real Madrid, Manchester City. O Palmeiras, depois que se organizou, se restabeleceu financeiramente, tá fazendo 700 milhões em reforços agora. Para que o Palmeiras está fazendo isso? Para ter um time competitivo, para continuar na busca por títulos. Então, galera, esse é o futebol. Se você for na Fórmula 1, os melhores motores, a melhor engenharia, o investimento em pesquisa e tecnologia maior, provavelmente vão sagrar carros melhores, pagando salários melhores para pilotos melhores e, consequentemente, competindo de uma forma mais assídua pelas primeiras posições. E esse é o esporte. Nem sempre quem tem mais investimento e estrutura vai ser o vencedor. Mas em grande parte das vezes, você ter mais estrutura, você ter atletas melhores, você ter técnicos melhores, te permite você poder alcançar mais. Então, eu não entendo essa relação de, eu quero ver você fazer isso com um time sem investimento. Com um time sem investimento, talvez nem o Guardiola faria. Quem garante que o Guardiola faria a campanha que ele fez nas equipes europeias lá no Mirassol, por exemplo? Com todo o respeito do mundo ao Mirassol, admiro muito a campanha que eles estão fazendo. Mas vocês entenderam o exemplo que eu quero colocar aqui? É isso. Então assim, não acho que teve nada de soberba, tá sendo muito sincero mesmo. Não acho que teve nada de cutucada em rivais. Não creio isso.
Não creio que isso aconteceu. E é isso, quem tem mais estrutura, quem tem jogadores melhores, provavelmente terão com mais condições de ir em busca de títulos. O Abel chegou do PAOK aqui e conseguiu conquistar tudo, porque o Palmeiras já estava reestruturado financeiramente, estruturalmente. Agora pega o Abel e coloca lá no Palmeiras de 2013, no Palmeiras de 2012, no Palmeiras de 2011. Nem o Felipão, que foi um técnico campeão do mundo pela seleção, conseguiu dar jeito no Palmeiras lá atrás. É isso, pessoal. É isso natural do futebol. Eu não entendo esse tipo de crítica em relação à questão financeira. É isso, tá? Não acho que teve soberba, não acho que, assim, eu sendo um torcedor rival do Palmeiras, eu não me senti atacado ou alguma indireta sobre isso. Tem muita gente falando aí, a soberba já começou e tudo mais, mas não tenho esse ponto de vista, não. Coloca nas opiniões aí, tamo junto, valeu, falou, até mais.